Chega mais, torcida alvinegra, torcida botafoguense ligada aqui no plantão glorioso dessa sexta-feira, meus amigos. A sexta-feira começou muito boa pro botafoguense porque terminou a quinta-feira de uma maneira assim gloriosa, né? Que início de rodada na Série B pro Botafogo. O Botafogo não precisou nem jogar para ter resultados fantásticos aí a seu favor e a gente vai comentar essa rodada da Série B. Vai comentar também a liberação de público da Prefeitura do Rio. E isso afeta diretamente, obviamente, Vasco, Fluminense e Botafogo, quanto à questão da presença do público nos estádios. E aí já não mais 30%, 50%. E aí, o que vocês acham disso, hein, galera? Vamos comentar sobre tudo isso, mas antes, peço que você deixe um like aí nesse vídeo. Não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal Gigante Glorioso, deixa um like, seja membro se já for inscrito, tem uns pacotes aí muito legais, aquele que te favorecer, que você gostar, opa, quero me tornar membro da família GG, e aí você vai fazer parte do nosso WhatsApp, das promoções, dos produtos, muita coisa legal aí pra vocês. Então, galera, peço também que me sigam no Twitter, Gui Cardoso84, esse Cardoso é com Z, tá, galera? E sigam o Michael Martins com 2S e 2Ts, tá certo? Gente, é o seguinte, rodada maravilhosa pro Botafogo. Eu tô aqui com a rodada no meu computador aqui, anotado tudo pra gente conversar. Tive a oportunidade de assistir pelo menos 2 desses 3 jogos e olha, fiquei muito satisfeito com esses empates de Cruzeiro, CRB e Vasco, e até do Operário, né, que tá ali meio que brigando, tal, um pouco distante, mas aspira, né, a G4. E a derrota do Avaí, galera. A derrota do Avaí foi fantástica. Por quê? Porque a gente vê que as equipes que estão perseguindo o G4, elas estão muito mais fracassando do que tendo êxito nos últimos jogos, né? Então eu vou começar pelas partidas de Cruzeiro e Operário, Vasco e CRB. Bom, o que eu falei para vocês aqui nos vídeos anteriores? Cruzeiro pode botar 100 mil pessoas lá no estádio, nem sei onde é que o Cruzeiro está jogando, às vezes é Sete Lagoas, Mineirão, ele joga onde puder colocar torcida. Pode botar 100 mil, que não vai subir assim não, não vai subir na marra não. E ontem, a marra foi fora de campo também, querendo pressionar a arbitragem, querendo pressionar a VAR. Se o VAR marcou a penalidade para o Operário, tá marcada. Com o Botafogo não é assim. A gente reclama aqui porque pegamos as arbitragens, pegamos os erros, mostrando bola que entrou e o juiz não deu. Mas depois do VAR, esses erros têm sido minimizados, né? A gente precisa falar isso. É para falar mal do VAR? É. Mas quando o VAR funciona, a gente tem que falar bem. O Cruzeiro queria o quê? O Cruzeiro queria que o gol que bateu na mão do tal do Marco Antônio lá fosse validado? Não é no grito não, Luxemburgo. Não é no grito não. O Luxemburgo chamou o árbitro lá de safado, o quarto árbitro, né? Muito mais ofensivo do que as coisas que o Enderson Moreira falou. O Enderson foi punido, depois foi punido de novo. Eu quero ver qual vai ser a punição do Luxemburgo, já que o presidente do STJD é cruzeirense doente, né? O senhor Otávio Noronha. Eu quero ver a punição do Luxemburgo. Vamos ver, vou aguardar de camarote. Mas a punição do Luxemburgo não me interessa. O que interessa é a punição que o Cruzeiro está recebendo dentro de campo. Empatou em 1-1 com o Operário, ou seja, não saiu do lugar. O Cruzeiro subiu uma posição, tem um jogo a mais aqui do que o CSA, né? E o CSA vai jogar contra o Londrina. Londrina está na zona de rebaixamento, então CSA empatar, o CSA passa o Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro continua ali chafurdado na 12ª colocação, estava na 13ª, ganhou um pontinho, está aí a 11 pontos do Botafogo e a 11 pontos do G4. Está mais próximo da zona de rebaixamento. E pode ficar mais próximo ainda se as equipes que estão lá embaixo vencerem, né? Então assim, o Cruzeiro ele pode ter uma partida... Para mim não tem chance, de subir. Mas ele pode ter a pá de cal contra o Vasco em São Januário, já com torcida, né, a torcida do Vasco, no próximo fim de semana. Cruzeiro e Vasco vão jogar em São Januário. Se o Vasco vencer o Cruzeiro, acabou o sonho. É mais um ano amargando a Série B. Tá? Um empate também, para mim, os dois morrem quase que abraçados. Matematicamente tem chance. Sim,
matematicamente há chances, até para o CSA subir, né, que está em 13º agora. Há chances, sem dúvida. Remo também tem chances. O Remo, aliás, tem 3 pontos a mais que o Cruzeiro. Está em 11º, também tem chances de subir, né? Mas as chances são mínimas, ainda mais se o Cruzeiro não conseguir vencer o Vasco em São Januário. Bom, então, excelente resultado. O Operário, por exemplo, está com 34, está bem mais ameaçador do que o Cruzeiro. Mas pega as últimas partidas do Operário. O Operário, nas 4 últimas partidas, não venceu nenhuma. Não venceu nenhuma. Né? E o Cruzeiro está invicto a 11 jogos. Ok, mas empatou 7. Empatar 7. Então é complicado. Aliás, empatou 8. 3 vitórias e 8 empates. Empatar é uma péssima pedida para quem quer subir. Então, foi ótimo o resultado do Cruzeiro. Aí quis no grito, né, reclamar de pênalti, fez confusão. Aos 52 minutos do segundo tempo, o gol foi anulado, acabou. Foi anulado, pronto e acabou. Bateu na mão. Bateu na mão. Tem uma imagem das instituições de Globo que é até mais clara que a imagem do VAR. Mas bateu na mão, caso encerrado, 1-1. Parabéns pelo empate. E Vasco e CRB? Vasco e CRB foi um super resultado, né? Porque o Vasco vinha vencendo aí até os minutos finais e nos acréscimos o Renan Bressan, que era um meio até habilidoso do Paraná Clube, né? Acompanhei o Renan Bressan lá no Paraná Clube. Ele empatou o jogo, aquele tapinha na chapada, vencendo o goleiro Vanderlei, e o Vasco também parece que não sai do lugar, né? Entra treinador, sai treinador e o Vasco não sai do lugar. Será que o problema é treinador, né? O Marcelo Cabo saiu do Vasco, levou o Goiás à vice-liderança. O Goiás estava na 6ª colocação, o Marcelo Cabo assumiu o Goiás hoje é vice-líder. E o Vasco, o Marcelo Cabo deixou o Vasco mais próximo do G4 do que está. O Vasco vem caindo. Agora está na 10ª colocação, com 33 pontos, mas vê o Remo ali, ó, cafungando também com 33 pontos, e o Remo vem numa toada melhor do que a do Vasco, né? O Remo vem de 2 vitórias seguidas, o Vasco não vence há 3 partidas, tá? Então, assim, entra treinador, sai treinador, agora é o Fernando Diniz, agora tem Nenê, mais qualidade, principalmente para bater na bola, né? Porém, não deu. 1-1 com o CRB. O CRB, como muito bem disse o Fernando Diniz na sua coletiva, é o 4º colocado, então ele viu aí um bom resultado, de certa forma, uma boa performance e tal, mas o que eu vejo aqui é resultado final. O resultado final, jogando bem, jogando mal, foi o empate, e o empate não serve nem para Vasco. Para o CRB serviu, porque manteve o CRB mais uma rodada no G4. O Guarani que vai jogar contra, vamos ver aqui, o Guarani vai jogar contra a Ponte Preta, no clássico, né? Lá de Campinas, Guarani e Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O Guarani, se vencer, pode chegar a 40 só. E o CRB tem 41, mesmo assim está atrás do Botafogo por conta do número de vitórias, né? Do número de vitórias. O CRB tem 11 vitórias, o Botafogo tem 12 vitórias, tá certo? Então a rodada foi muito boa para o Botafogo e ficou melhor ainda com a vitória do Remo sobre o Avaí. Porque o Avaí era o 5º colocado, e aí com a derrota de ontem caiu para 6º, por conta provavelmente aqui do saldo de gols, né? Então caiu para 6º e é a equipe que ameaçaria as equipes do G4. Então o Avaí perde para o Remo e a gente vê a fragilidade dessas equipes que estão ali fora do G4. O Guarani, extremamente irregular, apesar de ser o 5º colocado, né? É a melhor delas. Vai jogar contra a Ponte, pode chegar a 40, pode ser a ameaça mais real aí às equipes do G4. Mas o Avaí, dos últimos 5 jogos, o Avaí perdeu 3, ganhou apenas 1 do Vasco, né? E empatou 1. Perdeu 3, essa era a equipe que ameaçava, essa era a equipe que estava na 5ª colocação, pra vocês verem. O Sampaio Corrêa, dos últimos 5 jogos, só venceu 1 e é o 7º colocado. O Náutico, 8º colocado, dos 5 últimos jogos, venceu 1 na estreia do Marcelo Chamusca. O Operário, dos 5 últimos jogos, venceu apenas 1, é o 9º colocado. E o Vasco também, dos 5 últimos jogos, venceu apenas 1, 10º colocado. O melhorzinho deles aí, a sequência é a do Remo, que nos 5 últimos jogos tem 2 vitórias seguidas, né? Então, se o Botafogo vencer o Náutico, meus amigos, o Botafogo estabelece uma distância, vai a 44. O Botafogo pode estabelecer
uma distância interessantíssima aí de 7 pontos. 7 pontos do quinto colocado, se o Guarani perder para a Ponte, né? Então a distância vai ficar muito boa, o Botafogo precisa focar lá em cima, o negócio agora é secar o Goiás, que vai jogar contra o Brasil de Pelotas, acho muito difícil que o Goiás tropece, né? Vai jogar no sábado no Serra Dourada, aliás, na Serrinha, né? Contra o Brasil de Pelotas. Mas o importante é o Botafogo estabelecendo distância para as equipes do bloco de baixo. Hoje nós temos Brusque e Vitória, que para nós pouco interessa, né? Coritiba e Vila Nova, lá no Couto Pereira, seria interessante um tropeço do Coxa aqui para o Botafogo encostar. Confiança e Sampaio Correia. Bom, né, que o Sampaio também tropece, mas Sampaio Correia tá longe, tá com 35 pontos, iria a 38, né, ainda ficaria longe. E Ponte Preta e Guarani, fechando a rodada, 9h30, esse sim interessante aí para nós torcermos para Camilo e companhia. Camilo, Kevin e companhia, né, que o Kevin possa fazer um golzinho, mas a favor dessa vez, né? Então essa é a rodada de sexta-feira, sábado, Londrina e CSA, Botafogo e Náutico e Goiás, Brasil de Pelotas, encerrando a 24ª rodada da Série B, que começou maravilhosa. Agora vamos falar de público. Público nos estádios. Isso deu uma polêmica essa semana, né? O STJD derrubou a liminar do Flamengo. Nós achamos que por analogia derrubaria a liminar do Cruzeiro, né? Mas a lei que bate em Chico não bate em Francisco, né? Um troço bizarro que acontece nesse país. E o Cruzeiro botou torcida, não adiantou nada. O Vila Nova e o Goiás, o Remo e o Confiança também estão autorizados a colocar torcida. E agora a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou 50% do público para eventos como futebol, teatro, shows, enfim, né? 50% do público, isso aí daria aproximadamente 20 mil pessoas no estádio Newton Santos. O Botafogo, se quiser, né, não é obrigado, mas o Botafogo, se quiser contar com o público, pode até ser na estreia do Rafael e do Gatito Fernandes. A gente já havia adiantado aqui para vocês, né, no próximo fim de semana. O Botafogo vai ter que fazer aí um malabarismo logístico para oferecer aos torcedores a segurança possível, né? Até para que o Botafogo possa validar o seu discurso, que vem desde o ano passado. Então, galera, Vasco Cruzeiro já vai ter torcida. O Fluminense provavelmente deve colocar a torcida no Maracanã, o Flamengo já vem colocando. E aí a diretoria do Botafogo vai discutir para ver se faz a estreia do Rafael com pelo menos 50% do público no estádio Newton Santos. Tá certo, galera? Plantão Glorioso fica por aqui, feliz da vida. Às 18 horas vocês vão ter informações precisas com Anderson Mota trazendo aí novidades do nosso glorioso Botafogo. Tá certo, galera? Eu fico por aqui, aquele grande abraço e saudações alvinegras. Fui!